Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje, de número 62. Como ter metas e objetivos claros para escrever. Quero saber de você que está aqui comigo nessa aula de hoje, se você já escreve, se você ainda não teve esse start para começar o seu livro, se você ainda não tem o desejo de fazer isso. Hoje nessa aula você vai ter alguns motivos para começar. Então quero convidar você a chamar mais pessoas para a nossa aula, para você também ter as suas metas e objetivos em relação à escrita. Seja bem-vinda, Nelina. Vou colocar aqui nos comentários a nossa aula de hoje, de número 62. Então, se você chegou aqui agora, peço que você compartilhe, que você já também pegue seu caderno, sua caneta, porque vai ter muito conteúdo, tá bom? Preparei bastante coisa para eu falar para vocês aqui, porque nós precisamos aprender a escrever. E como eu aprendi a escrever livros, eu tenho que ensinar vocês, porque dessa forma eu também aprendo mais vezes, eu também começo a me transbordar para vocês e vocês também conseguem aí ter uma noção do que escrever, tá bom? Peço que vocês compartilhem, vou colocar aqui nos comentários a nossa aula de hoje, como ter metas e objetivos claros, né, para você escrever livros, tá? Para escrever. Só escrever aqui já deu. Vou fixar aqui também para que quem chegue já entende o que a nossa live está falando, tá? Como ter metas e objetivos claros para escrever. Eu vou fazer várias perguntas, tá? Então, se você estiver com a sua caneta, o seu caderno, aproveite para anotar, porque vai ser um processo aí que você pode depois ir respondendo, identificando aquilo que você não tem, que você precisa ter e estar executando ao longo dessa jornada, porque escrever é uma jornada, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas, primeiro, para que elas venham até a nossa aula, algumas alunas, pessoas que eu conheço, pessoas que gostam dessas aulas, pessoas que realmente querem aprender, tá? Então, se você também tem sua lista de contatos aí, envia para essas pessoas, chama elas rapidamente para que a gente já comece, para que você não perca nenhum conteúdo, tá? É muito importante que você participe dessas aulas, estou fazendo semanalmente, tá? Para que a gente consiga ter uma sequência aí. Eu também recentemente lancei um desafio no meu grupo Mulheres Transformadas, que está no link da minha bio, para que as pessoas fizessem aí os seus capítulos, tá? Até a gente lançou um tema aí de comunicação. Então, se você também se interessa, entra lá no grupo que a gente colocou essa proposta e eu estou fazendo essas aulas, inclusive, para ajudar você que quer escrever seu livro, tá bom? Então, para a gente começar, você que está aqui comigo agora, você que vai assistir depois essa live gravada, que vai ficar gravada, tá bom? Você tem metas e objetivos claros em relação à sua vida? E para escrever livros, tá? Então fica essa pergunta para você já ir respondendo aí e depois você vai colocando também aí a sua lista de coisas que você precisa fazer para chegar nesse ponto, de ter esses objetivos e ter metas, tá bom? Aqui a gente pode colocar qual dor você carrega, tá? Então qual é o conteúdo interno que você tem aí e que você sente que pode extrair, tá? A partir dele você vai alcançar pessoas, tá? Então ela cabe em uma história para um livro, tá? Que vai transformar a vida de alguém, que vai fazer a diferença em alguém que precisa no momento que você está, tá? Qual é a sua prioridade no momento em que você se encontra? Então são perguntas que a gente precisa de fato fazer essa amnese, né? Para que você chegue nesse ponto de talvez querer escrever seu livro. Ah, eu não quero escrever agora, mas pelo menos começa a tirar de você essas coisas que muitas vezes até está fazendo mal, tá? Escrever é um processo terapêutico, tá? Então é importante. E aí dessas prioridades em que você se encontra, o que está aí dentro? Família, trabalho, carreira, desenvolvimento pessoal, situação financeira, filhos, educação de filhos, saúde, o que para você é prioridade hoje? Então você vai anotar dentre esses pontos e é daí que você vai começar de fato a extrair a sua história. Dani, eu quero falar sobre saúde, eu quero falar sobre uma superação, eu quero falar sobre algo que aconteceu na minha família, eu quero falar sobre a minha transição de carreira, o processo que eu levei até chegar nesse ponto, o tanto de tempo que eu levei a pensar em fazer uma transição de carreira, tá? Como que foi os meus estudos, a minha formação, né? Como eu passei por esse processo, a minha jornada, tá? Então é a sua jornada que vai para o livro, tá bom? Como anda a sua produtividade,
tá? Então eu vou trazer até alguns pontos aqui de um estudo que eu fiz, né, de umas aulas que eu assisti aí do Christian Barbosa, né? Ele que nós sabemos que tem um livro, A Tríade do Tempo, tá? Então se você não conhece, ele realmente fala desse tema, né? E é muito importante, os aprendizados que ele passa são bem legais para você aplicar no seu dia a dia e entender algumas coisas que andam acontecendo com você que talvez esteja atrapalhando o seu desenvolvimento, seja na escrita de livros, na sua área profissional, tá? Aqui nós falamos de escrita de livros, mas você pode aplicar na sua área que você atua, tá bom? Não precisa ser especificamente em escrita. É óbvio que nós estamos falando aqui de escrita, tá? Mas tenta pensar aí na sua situação, fazendo uma análise de tudo isso que nós estamos perguntando aqui. Então, como anda a sua produtividade? Né? Sabemos que não é fazer muitas coisas que é ser produtivo, mas é você fazer aquilo de fato que vai ser certeiro, né? Você gastando talvez pouco tempo em uma atividade, mas que vai produzir muito ao longo do tempo, tá? Então, quais são os seus comportamentos em relação aos seus objetivos para a escrita do seu livro, tá? Certo? Então vai anotando aí essas perguntas já, depois você responde com calma, porque são vários conteúdos para a gente abordar aqui também, tá? Então vamos lá. Comece aliviando, né, avaliando melhor o seu cenário, tá? Como está o seu cenário atual aí da sua vida, tá? Começa a pensar já nesse seu cenário. Ele é favorável para você escrever livros ou não, tá? Ou também dentro dessas áreas que eu te falei, que você também vai realizar algo, tá? Se é favorável o seu cenário aí ou não, tá? E aí, o seu ambiente, ele vai te remeter à escrita ou vai te afastar da escrita de livros, tá? Porque muitas vezes nós estamos assim com muita dispersão, com muitas coisas que nos afastam de alcançar aquilo que nós estamos objetivando lá adiante, tá? Seja a curto, médio ou longo prazo, tá? Os seus alimentos, por exemplo, eles proporcionam mais ou menos energia para você dar conta do seu dia. Dani, mas o que tem a ver alimentação? Tem tudo a ver, tá? A sua alimentação importa, né? Por exemplo, o açúcar em excesso que você consome, bebida alcoólica, seja vícios diversos que você aí alimenta durante a sua vida, né? Vai impactar com certeza na sua saúde, nas horas que você precisa para utilizar no seu dia, né? Para trabalhar aí o seu intelecto, tá bom? Então nós estamos trabalhando aqui o nosso intelecto. Toda vez que nós paramos para ler um livro, para estudar, para buscar algo de que nós estamos aqui muitas vezes limitados, estamos trabalhando o nosso intelecto, tá? Então se eu estou muitas vezes me sentindo mal, com pouca disposição para escrever, com certeza é a nossa alimentação, a nossa forma de viver, os comportamentos diários que nós temos, tá? E diversos vícios que compõem o dia a dia das pessoas que estão aí na correria, na sua luta diária, né? Tantas coisas para fazer e muitas vezes pouquíssimo tempo para descansar, para parar, né, a mente para uns minutinhos aí para você de fato pensar o que eu posso escrever. Será que é para mim escrever livros? Tá? Então, se você está aqui nessa aula de hoje, pode ter certeza que você realmente está interessado em escrever livros, tá bom? Compartilha com mais pessoas essa live para que alcance mais vidas, né? E que nós saibamos que, de fato, a escrita, ela é importante para nós. Nós precisamos, sim, chegar a mais pessoas, precisamos, sim, buscar maneiras de trazer essas pessoas para a live e fazer com que elas, de fato, componham esse nosso conteúdo, tá bom? Quero que você participe cada vez mais, que você esteja atento a cada linha, né, de raciocínio que nós estaremos disponibilizando aqui, tá bom? Então, ajude-nos aí nesse compartilhamento. Tá, então como você dorme, né? Pouco ou muito, tá? Então veja bem essa parte de sono. O sono ele é essencial para que a gente de fato dissimile aí muitas coisas, aprenda muitas coisas que você ao longo do dia absorveu, tá? Se a nossa noite de sono não for boa, de fato aquele aprendizado, aquele conhecimento vai se dispersar, tá bom? Precisamos dessas paradas, precisamos acalmar a nossa mente, tá? Fazer para que a nossa mente faça as conexões neurais necessárias, tá bom? Porque as histórias que nós escrevemos são conexões. Então, muitas vezes você precisa lembrar de algo da sua vida, algo que te aconteceu, e se você não tiver essas paradas, aquilo se dispersa, fica num ponto lá neutro que você não consegue achar.
tá bom? Então precisamos de fato estar também ouvindo palestras, pessoas que de fato falam conteúdos que nos enriquecem, conteúdos que edificam a nossa vida. Se nós estamos gastando tempo com vídeos, lives, reels, vídeos curtinhos, né, e que não nos levam a um crescimento, de fato, nosso tempo está esvaindo e nós estamos perdendo o tempo da nossa vida fazendo o que não é preciso, né? Então precisamos de fato investir o nosso tempo em coisas úteis, coisas que vão agregar em nossa vida, tá? E aí, tá vendo? São várias perguntas. Qual é a sequência de atividades do seu dia? Né? Você tem aí programado, você tem um planejamento? As atividades do seu dia, elas são ordenadas ou são bagunçadas? Como que está? Vê aí a sua realidade hoje, como que ela está. Então eu preciso alinhar tudo isso, eu preciso observar o que eu estou fazendo de fato, está me levando ao objetivo que eu almejei? Essas metas que você estipulou, elas estão de fato mirando nesse objetivo em que você quer tanto? Tá? Então não perca o seu tempo em coisas aí que vão tirar o seu alvo, que vão tirar o seu foco daquilo que você precisa, tá? Então lembrando que a nossa produtividade, ela é essencial no planejamento para escrever um livro, tá? Muitas vezes a gente se ocupa de tantas coisas e aí fica uma mensagem que Deus te passou aí no momento que você estava no insight, né? Naqueles momentos que você, de fato, tem uma iluminação, né? São coisas rápidas, mas que você, se você não estava atento, você perdeu de anotar, né? Eu falo por mim, né? Antes de eu escrever livros, eu nunca imaginei que ia poder escrever, mas antes disso me vinham muitos insights e cada vez desses insights eu falava assim, nossa, que bonito, nossa, que frase bonita, e não anotava. De fato, aquilo se perdia. Eu não lembro mais aquelas frases, mas o dia que eu comecei a anotar, eu até falo isso no meu primeiro livro e em outros livros também eu comento às vezes, falando, né, que aquelas pequenas anotações que eu comecei a fazer, comecei a dar valor àqueles insights que eu recebia, né, com certeza vinham de Deus, porque eram coisas maravilhosas que eu, por mim mesma, não conseguiria escrever, né, tendo aqueles discernimentos que vinham para mim. E aí foram gerando várias e várias frases, dentre elas algumas que eu ainda nem liberei aqui no Instagram, algumas já tem aqui, né, que eu libero alguns posts, e são bem interessantes. A partir daquelas frases me vinham textos maravilhosos, pelo menos para mim era bem profundo, e naquele momento que eu escrevia eu trabalhava todo o meu ser. E aí eu ia encontrando ali a minha essência, encontrando o meu porquê, encontrando o meu propósito, né? E aí fui entendendo de fato que eu precisava estar compartilhando, trabalhando com os textos, trabalhando com vidas, né? Que os livros são vidas, pessoas que estão ali colocando suas histórias e fazendo com que nós também façamos parte da vida delas, né? Porque elas compartilham pedacinhos da vida dela ali, uns trechinhos, né? Coisas que aconteceram com elas e que nós podemos aí compartilhar, entender o que elas fizeram de certo, de errado, para a gente corrigir também nossa rota e para encurtar também a nossa jornada, que muitas vezes nós mesmos deixamos ela longa, por falta da gente estar em lugares certos, né? Com pessoas certas, ouvindo coisas de fato que vão agregar na nossa vida, tá? Então, lembra disso, precisamos dessas paradas, precisamos fazer essas conexões corretas a partir do nosso descanso, a boa alimentação. Eu não coloquei aqui, mas exercício físico é fundamental também para que a gente faça com que a nossa máquina, né, todo o nosso sistema funcione aí e ajude de fato nós lembrarmos coisas que são necessárias e úteis para o nosso dia a dia e para estar dentro dos livros, tá? Então você precisa descobrir o que você quer para a sua vida, tá? Sempre nós nos perguntamos isso, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu preciso fazer para algo melhorar, o que eu preciso fazer para que aquilo que eu almejo aconteça. Então se pergunte, faça perguntas o tempo todo, tá? Mas com essas perguntas, entre em ação. Só fazer a pergunta não vai adiantar. Então essas perguntas, elas vêm, mas com a ação depois, tá? Então precisamos colocar em prática. Escrever é só uma iniciativa para você descarregar tudo, né? O que você anda planejando mentalmente, tá? Então quando você começa a escrever, você vai descarregando aquilo, né, que está produzindo muita coisa na sua mente. Então se você fica ali o tempo todo pensando, às vezes você nem consegue dormir, né, por tantas coisas que você não tirou aí da sua mente, tá? Eu estou aí numa mentoria do Rafael Medeiros, né, ele que tem a Times School, Escola de Gestão do Tempo.
Ele fala que nós precisamos tirar da nossa mente para desocupar, para que a gente use a nossa mente livremente para a gente fazer várias coisas, né? Para a gente produzir melhor, para a gente, por exemplo, no meu caso, fazer livros, para mim trabalhar melhor, para mim poder tomar as melhores decisões, iniciativas que eu preciso no meu dia a dia, né, no decorrer das minhas atividades. Então, se eu fico o tempo todo só acumulando coisas aqui, fica aquele monte de gavetinha aberta e coisas que não concluo, né? Eu preciso, de fato, colocar no papel. Não é ficar fazendo o tempo todo checklists, né? Mas aquilo eu preciso enxergar. Preciso ter um mapa de tudo aquilo que eu faço no meu dia, como que é a minha vida, para eu poder ter uma direção. Nós estamos numa live para falar sobre planejamento, né? Uma organização aí de metas e objetivos para a gente escrever, tá? Então, se você simplesmente quer escrever para colocar conteúdos no Instagram, você também pode começar dessa maneira, se organizando, né? Eu preciso produzir posts todos os dias e ali também tem textos, então eu preciso também fazer essas paradas e pensar o que eu vou produzir hoje, o que o meu público-alvo está precisando e que eu tenho para entregar, sabe? Então, mais uma pergunta para você lançar aí. Então, pare de fazer coisas também de última hora, tá? Essas coisas que nós fazemos correndo, desesperados, não saem boas. Então é importante que você se planeje, né? Até aqui você pode adiantar o seu dia. Coisa mais linda que é, e sabe aquilo que te faz ter paz. Você adiantar o seu dia. Veja o que precisa ser feito no outro dia, né? E para você amenizar as coisas que no outro dia aconteceram, para você começar o seu dia mais leve, tá? Porque o nosso dia muitas vezes começa perturbado, cheio de coisa, então se você não planejou, de fato você vai começar um dia desorganizado, bagunçado, e você não vai conseguir deslanchar as coisas que precisa durante aquele dia, tá? Se você não dormiu bem a noite toda, então vai ficar complicado. Então se você já adiantou um dia antes, que você estava, aproveita aqueles dias que você está com muita disposição, porque se você estiver muito cansado, talvez o seu planejamento não vai sair da forma que você queria, mas faça um mínimo de um planejamento, tá? Coloque ali o que você precisa fazer no outro dia e se der para você adiantar algumas coisinhas antes, tá? Você adianta, para que no outro dia você acorde e já resolva aquilo que é mais urgente, talvez aquilo que é um pouco mais complexo já de manhã. É interessante porque você está com a mente livre, né? Um pouco mais leve, tá? Então não deixe de última hora, tá? Evite chegar atrasado nos seus compromissos. Comece com esse pequeno desafio. Muitas vezes você chega em certos compromissos sempre em cima da hora ou até um pouquinho atrasado. Então comece a adiantar o seu dia, o seu horário. Por exemplo, se você tem um compromisso às 19, comece a se arrumar às 15, sabe? Umas 3 horas antes. Então o que acontece? Para você não ficar na correria, para você ter aquela leveza, para você conseguir de fato chegar lá em paz, respirando normal, né? Sem perder o fôlego, né? Ou até abafado, né? Abafado ali. Então, faça isso para você ir reduzindo esses vícios pequenos de chegar atrasado, de atrasar para o compromisso, tá? Comece pequeno, pequenininhas, essas coisas mínimas vai diminuindo, aí você vai perceber, nossa, hoje sobrou meia hora para mim. Então eu posso escrever meu livro, eu posso ir lá e desenvolver o meu método, eu posso criar minha mentoria, eu posso criar meu produto, eu posso fazer um momento aqui de abordagem de clientes, né, para eu poder ter mais clientes na minha carteira, tá? Faça isso. Vá aos poucos, reduzindo, né, a sua procrastinação. Muito importante falar isso, até já vou deixar essa dica. Acredito que na próxima aula que nós vamos ter vai ser sobre isso, tá? A procrastinação. Nós vamos utilizar ela, inclusive, para a gente escrever, tá? Uma dica aí. Então, eu aprendi, de fato, com Christian Barbosa, né, o autor do livro A Tríade do Tempo, que não dá para eliminar a procrastinação, tá? Então, se você vive aí na luta, se culpando, se cobrando para que eliminar a procrastinação ou achando que isso não tem jeito, pensa assim, não dá para eliminar, mas dá para reduzir, tá? Então, ele fala muito essa questão, dá para a gente reduzir, eliminar não tem como. Sempre ou de alguma forma a gente vai estar procrastinando em algo, porque a gente não consegue ser pleno em todas as áreas. Tá? Hora você está no alto, no pico, no topo, né? Hora você está um pouco abaixo. Então a gente sempre vai estar subindo e descendo aí os degraus, tá? Os vales e montes, né? Então a gente precisa entender isso, tá? Compartilhe essa live com mais pessoas para a gente alcançar mais vidas, tá bom? Então, decida o que você irá fazer.
é muito importante que você decida. Se você não decide as coisas da sua vida, elas vão acumulando, é igual aquele escritório cheio de papéis, né, amontoados. Eles vão acumulando, vai ficando cada vez pior, aquela bola de neve gigante que você não sabe nem onde começa nem onde termina, tá? Então decida o que você irá fazer, decisão, tá bom? Se programe mais para você achar o tempo para escrever. Eu já dei essa dica para você começar aí a chegar adiantado nos seus compromissos, né? Adiantar o seu dia um dia antes, e aí você sobrar aqueles minutos ou até mesmo horas para você começar esse processo de escrita. Coloque na sua agenda, né? Desperte seu alarme aí que você precisa tirar aquele momento para a escrita, tá bom? É um momento seu, né? Um momento também de autocuidado, né? Você vai estar cuidando de você porque você está ali trabalhando seus conteúdos internos, né? Não se limitando a deixar talvez para outra pessoa fazer, mas você passar pelo processo, tá? Faça essa experiência. Essa experiência é muito importante para que você veja como funciona, tá? Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam de uma hora para outra, do dia para a noite, né? E não é assim. Então é um processo, talvez você precise de dias para escrever seu livro, ou que você talvez precise todo dia escrever um pouquinho. Depende aí a carga que você está carregando, né? Porque dependendo da carga que você está carregando, é o tanto que você precisa colocar no papel, tá? Então se programe, mas não deixe para depois. Hoje, a live de hoje, no dia 13 de novembro de 2024, é uma oportunidade para que você experimente a escrita, tá? A escrita de livros. Tá? Então encontre uma boa estratégia para não abandonar seus objetivos. Eu tô com um objetivo, vá com ele até o final. Se não der certo, tudo bem, refaça novamente o planejamento e continue também, não para, tá? Porque muitas vezes precisamos testar. Nem tudo que nós nos programamos a fazer talvez vai dar certo, mas se deu certo, você cria um novo planejamento, já faz um outro e vai eliminando várias coisas que você precisa fazer. Aquilo que você está objetivando, você vai alcançar. Só que você não pode desistir na primeira tentativa, tá? Então você vai encontrar essa boa estratégia que você vai criar, tá bom? Então vá com suas metas adiante até alcançá-las. Não desista. Porque o desistir, ele realmente faz parte do processo, mas quando você desiste, aí o objetivo realmente não vai se sustentar. Seja bem-vinda, Dai, querida. Tá? Então vá com suas metas e objetivos adiante, né? Até alcançá-las. Então se você não alcançou, é porque você precisa continuar aí nesse processo para desenvolver, tá bom? Antecipe as suas coisas. Como eu já disse antes, o que você quer para sua vida? É nisso que você vai mirar agora, tá? Então talvez você esteja com uma lista de 10 coisas para você realizar. Escolha, até vou dar umas dicas aqui que vai ser a atividade prática dessa aula, tá? Para você escolha uma delas para você realizar. Mas só termine, só largue dela, né, quando você de fato realizar, tá bom? E se não tiver dado certo, é porque de fato não era para dar certo, mas você pode fazer um novo planejamento, né, a outra boa estratégia e recalcular a rota, tá bom? Então você vai antecipar suas coisas, como eu já disse antes, não deixar para a última hora, não deixar seus compromissos ali te esperando, mas você chegar lá em pontual, você chegar no tempo certo e as coisas vão fluindo, tá? E se algo deu errado no caminho, de fato, é porque alguma coisa faltou, alguma pecinha, né? Talvez seja uma conexão que faltou, talvez seja um livro que você não leu, um curso que você não fez, tá? Uma aula que você não assistiu. E aí você vai encaixando e percebendo o que de fato está faltando na sua vida, tá? Então, anote no papel o que você quer realizar, tá? Dessa forma, você vai ativar muito mais os seus sentidos. Então, aqui nós estamos ouvindo, né, uma aula. Você vai estar aí anotando no seu caderno, você vai estar ativando o tato, a visão, né? Você vai estar, se já está me ouvindo, né? Então você vai começar a pensar, a desejar aquilo, a almejar aquilo que você está colocando ali, tá? Então aí você vai ativar seus sentidos, a sua visão ficará muito mais clara e ampla, tá? Para o que você até então só estava na mente, né? Que quando eu deixo aqui, eu não consigo enxergar. Mas quando eu coloco no papel, aí eu começo a ter aquela visão assim de que realmente é alcançável. Nossa, não parecia que era difícil, mas agora está facilitando minha vida, tá? Então, aquilo que estava na sua mente até então estava atrapalhando você de raciocinar e realizar algo maior para sua vida, tá? Então, se eu fico só aqui matutando, né, deixando a cabeça minha toda vez lotada, cheia de coisas, eu não consigo sair do lugar, né? E vai dando aquela sensação
que eu sou incapaz, que eu não consigo realizar algo, vai dando aquele aperto, né? Nossa, quanta coisa que passou, eu podia ter aproveitado naquela data, já passou, não deu certo, eu podia ter entrado naquele projeto, não entrei. Então, o que você está percebendo aí, a partir das suas anotações, você vai conseguir ter essa ideia, tá? Então, chegamos aqui até a nossa atividade prática. Então, aqui, se você ainda não pegou sua caneta, se você ainda não pegou seu caderno, corre lá, que ainda dá tempo, tá? Que eu vou estar citando algumas pontuações para você entender o que é a nossa atividade prática de hoje, tá? Vai ser bem legal. Então, para você já sair daqui dessa live executando aquilo que você deseja, porque ainda estamos em 2024, tá? Então, o nosso ano ainda não acabou, ainda dá tempo de você planejar a escrita do seu livro, tá? Um mês talvez seja pouco, tá? Porque você precisa passar pelo processo, pela jornada de escrita, tá? É uma dica que a gente dá antes da nossa atividade prática, é você participar de uma coautoria. Estou com as inscrições abertas ainda para a minha mentoria com o tema feminilidade, para a minha coautoria, né? Para você ter um livro no final. Então, a mentoria, né, que a gente tem, até eu tô com duas opções, só você me procurando para poder te explicar melhor, tá? Então, estou com duas opções para você entrar. A nossa coautoria está com algumas vagas, acredito que 3 ou 4 vagas somente, porque a gente tem um número de 12 mulheres, tá? E se acaso a gente não conseguir fechar essas 12, eu vou fazer com as que estão lá mesmo, tá? Mas nós vamos concluir nosso projeto, estamos aí no processo já de entrega de capítulos, revisões, tá? Algumas pessoas já assistiram aulas, algumas optaram para ir direto para o capítulo, então vai depender muito da forma que você quer entrar. Se você já escreve, fica até mais fácil você já fazer o seu capítulo, tá? Pega essas aulas, veja de fato o clareamento que você vai ter aí em relação ao que você vai escrever, tá? Então, o nosso tema é feminilidade. Se você é mulher, se você tem filhos, você tem muitos assuntos para falar. Se você é dona de casa, se você trabalha com mulheres, se você mentora mulheres, você tem muito assunto para falar, tá? Então, nós temos aí uma sequência, né? Tem toda uma quantidade certa de páginas para você escrever. Então, entra nesse projeto para você experimentar e começar o seu processo. Porque se você esperar para fazer o seu livro solo, além de ficar um pouco mais alto o valor, bem mais alto o valor, vai demorar um pouco mais para você ter o seu primeiro livro. Se você já participou de uma coautoria, você já sabe como funciona, né? Então é muito interessante que você participe de mais coautorias para começar a conhecer esse processo editorial, conhecer o que as pessoas estão oferecendo, tá? A forma que elas trabalham e para você abrindo os seus horizontes. Porque muitas vezes nosso horizonte fica limitado, a gente não consegue enxergar muito além, né? Eu lembro que em 2021 eu comecei com o meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, e depois foi tendo vários convites, participando de mentorias, eu fui entrando nos projetos, participando. Hoje estou aí com os meus 9 livros publicados, lançados, aqui todos pelo Instagram, né? Então, você pode depois conferir no link da minha bio todos os livros que eu tenho lá. Alguns estão disponíveis em e-book, tá? Recentemente lancei também um livro digital, que é um e-book também, o seu, da escrita, né? Chegou a hora de contar a verdadeira história, que estamos numa mentoria, numa comunidade de mulheres escritoras. Então, da Luana Rocha, né, que é a nossa mentora de escrita. Então, nós estamos nesse movimento. Então, estamos sempre ali aprendendo com alguém, ensinando outras pessoas e criando projetos. Por quê? É muito importante que nós tenhamos a prática, tá? Vamos nessa aula, essa aula vai ter atividade prática. Então, se eu só chego aqui, dou a aula, falo um monte de coisa e não te dou uma atividade, você não vai conseguir executar, você simplesmente vai ficar com as teorias. Então, nós temos as teorias, temos as práticas, participamos de aulas, fazemos aulas, desenvolvemos livros, né, para a gente colocar todo esse aprendizado aí, né, fazer acontecer, tá? Nós criamos esses projetos, estamos dentro de vários outros projetos para a gente conhecer como as pessoas trabalham, tá? Então vamos aí na nossa atividade prática. Anote tudo o que você quer fazer ainda em 2024. Dani, mas é muita coisa, mas você vai anotar, ainda tem um tempinho aí, né? Estamos aí com um mês e alguns dias aí para acabar o ano e ainda dá tempo de você fazer tudo isso. Anote tudo que você quer fazer. Dessa lista que você for anotar, né, veja o que é possível realizar, tá? Então você não é que vai realizar tudo de uma vez, não é isso, mas para você ter uma visão clara daquilo que de fato você precisa fazer. Então dessa lista veja o que é possível realizar, tá? Aprenda a produzir mais, ao invés de só consumir as coisas de maneira aleatória,
tá? Então, se você está aí muito rolando o feed do seu Instagram, do Facebook, ou está em alguns aplicativos que talvez você fique muitas horas, muito tempo, de fato, tire isso daí, tá? Aprenda a produzir e não consumir. Você vai ver quanto vai melhorar na sua vida, porque você vai começar a ver as coisas sendo realizadas, né? A gente começa com as microtarefas, né? Micro resultados. Pequenas coisas. Hoje eu não vou usar o Instagram a partir de tal horário. Já é um micro resultado. Então você vai fazer outras coisas. Eu vou dedicar a fazer meu projeto, a minha mentoria, meu livro, a fazer uma live, assim como estou fazendo aqui agora. Então coloca aí no seu papel. Coloque a data para cada coisa que você for realizar. Dessas coisas que você listou e que você de fato vai realizar, que você quer, acha que é possível, coloque data já. As outras podem deixar para depois, porque daí talvez seja muito, né? Você começa a pensar assim, nossa, quanta coisa para realizar. Então isso vai encharcar a sua mente, vai ficar difícil para você entender que tem uma linha, né? Para você alcançar, tá? Para você seguir adiante. Então, coloca a data, não esquece disso. Inclusive, todo livro que você se planejar fazer, coloca a data. Ó, em 2025, eu vou escrever 2 livros. Ó, em 2024, eu vou pelo menos fazer o meu e-book, tá? Faz isso e coloca a data certinha. Até o dia 31 de dezembro, eu pretendo estar com o meu e-book já nas plataformas digitais, por exemplo, tá? Então, coloca a data específica certinho, que você vai lançar em tal lugar, para você correr atrás disso, tá bom? Então, reserve também um horário para você cumprir o que você quer fazer. Lembra que eu falei para você adiantar o seu dia, não ficar correndo, não ficar atrasando? Então, você vai reservar um horário aí para que você realize isso, tá? Essa atividade que você reservou, que é possível para você fazer já, tá? Ajuste a sua rotina alimentar e a de sono, tá? E o seu sono, para que você não desista do seu objetivo. Porque se você não está se alimentando bem nem dormindo bem, você vai achar isso tudo que você anotou impossível demais, longe demais da sua realidade, tá? Então, alimentação, sono certinho, você vai conseguir de fato ir muito mais longe, tá bom? Ah, detalhe, estude mais sobre assuntos que te levam rumo às suas metas, os seus objetivos, tá? Você está lendo livros que vão te levar àquilo que você quer? Você está estudando, né, com pessoas que de fato estão focando naquele assunto que você quer desenvolver? Você está, por exemplo, fazendo cursos, mentorias, lendo coisas, né, ouvindo pessoas que vão te direcionar? Então é isso que tá. Nós precisamos ter clareza disso, tá? Precisamos fazer essa seleção. Ah, se você está seguindo muitas pessoas, talvez no Instagram, já vai deixando de seguir algumas. Vai aos pouquinhos, né, para você não ser bloqueado aqui na plataforma. Mas assim, essa pessoa eu estou seguindo, mas não produz conteúdo. Às vezes até parece algum conteúdo que me distrai, então para de seguir, tá? Se você precisar consultar depois, entrar em contato com a pessoa, você pesquisa na lupinha do Instagram e vai até o perfil da pessoa. Mas ela vai estar ali passando muitas vezes, entrando quando você abrir o seu celular, abrir um aplicativo do Instagram, aquela postagem vai aparecer e vai te distrair. E vai te desviar do seu objetivo, da sua meta. Então tira isso já, né? Já coloca na lista para você eliminar não, né? Para você deixar de seguir algumas pessoas que não estão agregando na sua vida agora, tá bom? Talvez na época que você começou a seguir era interessante, agora não mais, tá bom? Porque você tem objetivos, você tem metas, você está direcionando para um alvo, tá? Alcançar aquele objetivo que você se propôs, tá? Então, faça o que você precisa fazer, faça o que precisa ser feito até dar certo. Então, faça essas atividades, realize tudo isso que você precisa até dar certo. Não desista, tá bom? Então, a gente vai seguir adiante nisso. Qual livro você precisa ler que irá te ajudar neste momento? Como eu já citei aqui, né? Qual curso, qual mentoria, qual live, qual material eu preciso ler para que me ajude nessa jornada, né? Por exemplo, se você... a gente sabe que tem muito isso, né? Nós trabalhamos aí, estamos estudando essa questão da psicanálise, as terapias, e o que acontece? Muitas pessoas têm um orgulho, elas vão alimentando o orgulho. Hoje, uma pessoa que fala muito de orgulho é a Camila Vieira, né? Então, é bem legal que você talvez consuma os conteúdos dela, você leia os livros que ela escreveu, para que você vá aí trabalhando essa questão. Então, a gente pode trabalhar... Agora, deu o exemplo, né, do Christian Barbosa, que ele fala de gestão do tempo. Então, vai
também, também o Rafael Medeiros, né, que é onde eu faço a minha mentoria de gestão do tempo, também tem a escola de gestão do tempo, então vai lá, pesquisa os conteúdos dele, vê o que ele está falando, coloque em prática aquilo, né, seja em uma, duas tarefas, para você entender sobre aquele assunto, tá? E quem sabe você até vire um especialista e comece a falar sobre isso e ajude mais pessoas, porque hoje é de fato aí uma grande dificuldade para as pessoas aí achar tempo para fazer algo, né? Ou melhor, ser produtivo naquilo que de fato vai levar elas a um próximo nível, tá? Então, se livre das distrações, a gente comentou agora há pouco, né? Se livre das distrações, deixe, né, a sua mesa limpa, né, o seu ambiente bem arejado para que você realmente esteja ali, né, fazendo as suas atividades, né, e que só esteja ali na sua mesa aquilo que de fato vai te levar para o próximo nível, aquilo que vai de fato fazer com que você enxergue aquilo que você quer alcançar, tá? E se você plantar, com certeza você irá colher, tá? E a gente precisa começar hoje, tá? Porque nós só temos o hoje. Se você acha que tem o amanhã também, talvez você esteja enganado. Então nós só temos o hoje. Se você está aqui nessa live, você teve a oportunidade de participar desse conteúdo, com certeza é porque esse conteúdo chegou no momento que você precisava, tá? Eu estou aqui com meu livro, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, né? Eu até coloquei uma postagem hoje de um trechinho ali que eu escrevi no meu capítulo. Tá bem interessante. Inclusive até li ele um pouco aqui pra gente trazer algumas coisas para esse conteúdo de hoje. Deixa eu abrir aqui na página para que eu traga um trechinho para vocês, né? Eu falo aqui de hábitos simples e poderosos na escrita de livros, né? Esse é meu capítulo, né? Daniele Soares. E eu falo do início da escrita de livros. E eu trago várias e várias ferramentas que eu particularmente utilizo para escrever livros, para escrever textos, para fazer os meus planejamentos, tá? Então, se você quer saber aí as várias formas de como você trabalhar os seus textos, eu digo que é um livro legal para você trabalhar isso. Além de que tem o meu capítulo e muitos outros capítulos que falam de gestão do tempo, planejamento, para você se organizar cada vez melhor, tá? Então, aqui no final eu deixo uma frase: não espere a melhor oportunidade. Crie a oportunidade à sua frente. Te encontro nas páginas do seu livro Escritor Vencedor. Tá? Então, se você ficou curioso, curiosa aí, eu recomendo fortemente que você compre esse livro no link da minha bio. Mude seus hábitos, mude sua vida. Hábitos poderosos para uma vida extraordinária. Aqui a gente tem especialistas, né, que mostram os seus bons hábitos que podem transformar a rotina de pessoas comuns, tá? Então aqui nós temos 43 pessoas, é um livro bem grosso, né, com muito conteúdo. Eu, inclusive, estou lendo capítulo por capítulo, né? Vou estar aí aos pouquinhos divulgando para vocês nos stories aí as pessoas que são autores desses capítulos, né? Que está bem legal. Com certeza aqui também tem pessoas que moram fora do país, né? São do exterior. E é um livro também com certeza internacional. Tá? Então tem muito conteúdo aqui para você absorver, além dos outros livros que eu tenho também aí, né? Hoje eu não vou mostrar cada um deles para não ficar uma live longa, tá bom? A ideia de hoje é fazer uma aula rápida, então estão aí todos os meus livros, né? Desde o 1 até o 9, né? Que acabei aqui de colocar aqui do lado, né? Então são muitos livros que você pode estar aí vendo, conferindo lá no link da minha bio. E hoje particularmente eu quis falar desse aqui. Mude seus hábitos, mude sua vida. Lembrando também que eu tenho mais um sobre hábitos. Achei muito legal, porque sempre falava desses assuntos, acompanhava muito ali pessoas que falavam disso, né? E hoje, de fato, eu tenho 2 livros, né? Tem esse daqui também, Hábitos, né? O Caminho da Maestria, tá? Então, são bem legal, né? Eu já participei, inclusive, lá daquele evento lá do Paulo Machado, né? Do HP, já participei, né? Achei muito legal. Então, trouxe muito conteúdo lá, as minhas aulas, as minhas mentorias, eu trago vários desses conteúdos que a gente agrega lá, até porque eu participei dessas mentorias, estive lá presencialmente, né? Então, e hoje eu tenho 2 livros que falam de hábitos, então muito legal. Óbvio que são só 2 capítulos, mas eu pretendo ainda escrever um livro falando de hábitos e de escrita para que você também consiga aí aplicar concretamente nessa área da escrita. São muitas coisas, né? Para a gente colocar vários e vários aprendizados, tudo que eu já apliquei até hoje e dentro desses 9 livros, né? Inclusive,
Nesse livro aqui, Hábitos, eu coloquei todas as coisas que eu de fato aprendi, os ensinamentos que eu tive aí ao longo, acabei bem certinho aqui, a maestria de fazer livros em coautoria, né? O meu capítulo está aqui também. Então aqui eu coloco todos os lançamentos de livros que eu fiz até esse aqui, que era o 8, agora já são 9, né? E aí eu fui falando os hábitos que eu tive em cada um desses livros. Então ficou muito legal, né? Coloquei o livro, expliquei rapidamente num pequeno parágrafozinho o que era cada livro, né? E abaixo eu colocava o hábito desta obra foi, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. No Mulheres Transformadas para Reinar, que foi o meu primeiro projeto de coautoria com as minhas alunas, eu coloquei assim, o hábito dessa obra foi: quem está engajado em movimento sempre abraça excelentes oportunidades e sai na frente até com um livro publicado. E aí vai, né, a história, né? Então, assim, esse foi um dos hábitos e aquilo que eu adquiri, né, e achei interessante para compartilhar. Então, e aí no final ainda dou uma atividade para você fazer, que com certeza está ligado com a escrita do seu livro, tá? E nesse Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, como eu falo da escrita, os hábitos simples e poderosos para a escrita de livros, porque são simples, são coisas que estão aí no nosso dia a dia, coisas que estão acessíveis a nós, né? Então a gente precisa de fato ter isso em mãos, tá? São ferramentas, são dicas, são coisas que nós precisamos ver, aprender e colocar em prática, tá? Então aqui depois também eu dou 7 atividades, seja bem-vinda, Valéria. Eu dou 7 atividades para você realizar também, para que você comece a escrita do seu livro. É muito importante que você tenha bons livros na sua mão, que você tenha aí a coragem de escrever, né? Se desafiem cada vez mais, tá bom? Então, inclusive, não sei se vocês sabem, mas existe o HPP. Vou dar uma dica aqui do livro, né, do meu. Esse aqui foi o 5º livro, Hábitos Poderosos, né? Mude seus hábitos, mude sua vida. Hábitos poderosos para uma vida extraordinária. O HPP é a hora do pico de produção. Você sabia que tem hora para isso? Você tem um momento do seu dia, seja bem-vinda, Priscila. Você tem um momento do seu dia que você tem um pico de produção. Isso está no livro 5, né? O Mude seus hábitos, mude sua vida. Então, naquele momento que você mais está produzindo, é a sua hora ideal para você escrever. Então, se você começar a escrever naquele momento, com certeza vai sair muito texto. Tá? Então, como que eu faço para descobrir isso, Dani? O dia a dia. Né? Você vai descobrindo se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Então, essa é uma das dicas aí, é a segunda instalação de hábito que eu coloco aqui nesse livro. Tá? Então, uma dica para você começar aí. Por quê? Se você descobrir esse momento que você de fato vai produzir e produzir bem, você achou realmente a mina de ouro, né? Porque você tem um momento do dia que produz mais, né? Algumas pessoas gostam de produzir mais de manhã, outras depois do almoço. Depois do almoço é meio complicado, né? Porque a gente fica um pouco mais lento, um pouco mais sonolento. Então, de manhã talvez, à noite, à tarde, depois que você fez um exercício, eu não sei, você precisa encontrar. Então a gente precisa testar. Né? Por exemplo, sair de uma live agora, momento ideal para você escrever, porque você está com a cabeça aí cheia de informação, são várias dicas, são várias ferramentas que a gente lança aqui. Durante essa live toda foram várias perguntas que eu lancei aqui também para você acessar, para você fazer aí anotações. Então tudo isso vai te ajudar. Se você pega e do nada começa a escrever, talvez não produza tanto. Mas assistir uma aula de escrita, que é aquilo que talvez você quer escrever seu livro, então eu preciso buscar materiais que falam de escrita, preciso buscar aulas que falam de escrita, livros que falam de escrita, tá? E também, se você tem alguns livros aí, você vai pegar livros que você gosta de ler. Porque se você lê aqueles livros, provavelmente a sua escrita vai ser bem próxima daquele formato, né? Por quê? Muitas vezes nós queremos ler coisas complexas. E a partir dessas coisas complexas, eu vou achar que é muito difícil escrever, tá? Se você pegar, por exemplo, os meus livros aí, que estão todos disponíveis no link da minha bio, eles são linguagens acessíveis, tá? Então, se você começar a ler, você vai entender. Vou pegar um aqui, por exemplo, que a gente fez com a Ana Luquini, né? Descubra a arte de ser exponencial. Esse aqui no livro 4. Então, aqui, por exemplo, vou pegar um textinho aqui. Deixa eu pegar até, acho que vou pegar o meu, que eu falo Mulheres na Escrita de Livros, tá? Seja bem-vindo, beleza de expressão.
Aqui, ó, Mulheres na Escrita de Livros, tá? Meu capítulo também, que ele tá bem legal. Vou pegar só um trechinho para vocês aqui, para vocês verem como é simples escrever e não é uma linguagem difícil. Então, se eu pegar um livro muito difícil de ler, eu não vou querer continuar a leitura dele. Então, esses livros são interessantes. Seja bem-vinda, Andréia, querida. A Andréia é uma das coautoras, inclusive, de um dos nossos projetos, tá? Mulheres Transformadas para Reinar. Seja bem-vinda. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, vou fazer a leitura aqui, ó. Muitas pessoas têm dificuldades em acreditar no que carregam. Eu escrevendo, tá? Nessa parte. Falo isso porque muito tempo vivi sem saber o que eu carregava e que poderia fazer a diferença em milhares de vidas. Tá vendo? É um pequeno trecho, um pequeno parágrafo que eu escrevi, simples de ler e que conecta com você, tá? Sempre fui uma pessoa estudiosa que buscava até ser reconhecida ou mesmo me sentir pertencente em algum lugar. Tá vendo que eu trago aqui uma dor? Talvez algo que você está passando aí. Isso, na verdade, era uma ferida emocional mal resolvida, algo que vivi na infância e que perdurou até a vida adulta. Tá? Então aqui a gente percebe. Aqui, inclusive, se você estiver lendo, você viaja na história, porque, puxa vida, eu também passei por isso. Será que eu precisaria buscar alguma ajuda, né? Então aí eu vou falando. Aí eu falo aqui, por exemplo, né, que a gente tem que ter... eu falo aqui da questão da mulher também, né? Sim, mulher, o seu lugar é onde Deus a colocou, né? No seu lar, com seus filhos, para cuidar, zelar, nutrir, abrigar. Daí que eu puxo também um pouquinho da questão da mulher, né? Como podemos, então, cumprir o nosso papel de esposa, mãe, mulher, de princípios e valores, né? Neste mundo e ainda sermos escritoras, olha só, para levar a mensagem do reino. Então aqui eu faço um questionamento, tá? Então tá vendo que é uma linguagem simples, não tem muita dificuldade, né? Aqui eu falo, temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos, anunciar o evangelho todos os dias, para que o mundo com tantos lixos soltos não venha nos sabotar, para esquecermos de onde viemos e para onde vamos, tá? Então, o que acontece? São escritas dessa maneira. Agora, se a gente quiser fazer uma coisa complexa, de fato, vai demorar mais para sair um livro, né? Então, eu preciso trazer leveza para a escrita, eu preciso trazer uma linguagem acessível, tá? Uma quantidade, por exemplo, esse livro aqui que a gente fez com a Ana Lucchini, tem 17 mulheres, né? Então, 17 mulheres é uma quantidade ideal, tá vendo? Para você ler, não tem muitas páginas, tem uma quantidadinha boa, né? Tem, deixa eu ver aqui certinho, 164 páginas, tá? 164 páginas você lê praticamente, em um mês você pode ler com calma, né? Mas você consegue ler em 3 dias, 3, 4 dias. Eu recomendo que você pegue uma história por dia, então vai dar 17 dias, nem 20 dias dá. Tá? Porque são histórias que tem aí, deixa eu até contar aqui uma, que a abertura, na abertura, no caso, tem a biografia da pessoa, você pode ler também ou não, né? E aí vai dar o quê? 3 páginas por história, tá? Então, se você pegar aí 3 páginas por história, você lê rapidinho. E algumas delas têm tarefas, né? Então, eu prefiro livros com tarefas, com atividades. E aí você vai gastar talvez um tempinho com aquela tarefa e você vai aprofundar no livro, né, através ali de uma história que você trouxer ali, de uma pergunta que foi colocada, você responde. Com isso você participa do livro e você com certeza passa pelo processo da transformação, tá? Então os nossos livros todos têm tarefas para isso, para que você participe com a gente nessa jornada, né? Além de nós estarmos escrevendo, você também vai estar ali praticando esse processo de escrever, tá bom? Porque todo mundo pode escrever livro, né? Mas nem todo mundo quer. Então, nem todo mundo quer ter essa iniciativa. Então, vai depender de você, se você quer escrever ou não. Tá? Então, dito tudo isso, nós deixamos várias atividades aqui. Ao longo da live, deixamos algumas perguntas, questionamentos e a atividade prática que você pode estar executando. Se você chegou no final da live, fique tranquila que vai ficar salva essa live. Depois você pode assistir, rever, anotar, tá bom? Para que você não desista dos seus projetos, né? Coloque as suas metas, né? E vai executando para você ter os seus micro resultados, para você ver que você está conseguindo avançar. É muito difícil muitas vezes as pessoas quererem avançar, mas elas não dão aquele primeiro passo, né? É como você construir uma casa e não colocar o primeiro tijolo. Então você precisa dar o primeiro passo. E você precisa pegar, aí eu sempre falo nas lives, né? Pegar suas canetas, eu gosto de canetas coloridas, pegar aí seu bloco de notas, ou uma folha e começar a anotar. Por exemplo, antes de começar essa live, eu já tive um insight de 3 lives novas, né? De títulos para lives. Então, assim, eu crio, né?
eu tenho aí 50 títulos de lives. Algumas delas eu já fiz aqui, né? Hoje estamos na live 62, né? Mas essas outras que eu anotei não fazem parte dessas 62, acho que deve ser umas 3 só. Mas quando eu fiz essa brainstorming de lives, eu não tenho os conteúdos ali. A maioria, claro, eu tô colocando em prática. E aí eu pego aqueles títulos e produzo conteúdo, assim como eu fiz hoje. Né? Eu falei, nossa, até eu brinco aqui em casa, eu falo pra minha filha que escolha um número aí de 1 a 50, de 1 a 40, né? E ela fala um número, eu vou lá e vejo o título da live. E a partir disso eu crio os conteúdos pra gente trazer aqui, tá? Hoje eu fiz uma pequena pesquisa num material meu mesmo, que eu fiz aulas de gestão de tempo e produtividade. Então eu trouxe algumas palavras-chave, né, mas coisas que eu já coloco em prática. Então aí eu desenvolvi todo o material para a nossa live de hoje, que está gigante, né? Mas que deu pra gente cumprir dentro aí das 1 hora de live, tá bom? Então, se você que passou aqui, você gostou dessa live, que você curta essa live, você compartilhe com mais pessoas, comenta lá também o que você achou, se você aprendeu algo e foi útil para você. Voltem daí para participar também nas próximas lives que nós vamos estar fazendo, tá? Não deixe de participar, que você venha de fato aí a fazer diferença com esses materiais, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Vamos tirar um print aqui para a gente poder encerrar também essa live. E que você tenha uma boa noite, que você consiga, de fato, assimilar todo esse conteúdo, né? Bastante coisa. Mas lembrando que toda semana estaremos aqui, tá? Agora estou conseguindo voltar com as minhas lives, estou me organizando melhor aqui, colocando em prática muita coisa do que eu estou falando também, para a gente poder ter mais realizações, para a gente alcançar mais objetivos, tá? E detalhe, na próxima aula eu pretendo trazer algo sobre procrastinação, tá bom? Então nós vamos pegar a procrastinação e trazer ao nosso favor, tá? Como a gente falou hoje, não tem como eliminar a procrastinação, mas nós podemos reduzir, tá? Então se a gente pode reduzir, com certeza a gente consegue trabalhar com ela. E não é porque eu tenho a procrastinação que eu não vou escrever, não, pelo contrário, tá? Então a gente vai aí, com certeza, trabalhar para que essas coisas aconteçam, tá bom? Então, vamos tirar um print aqui. E aí... Deixa eu tirar o print aqui, acho que desligou aqui meu... E se você também está aí, aproveita para você tirar um print, para você compartilhar. Deixa lá também a sua mensagem, tá? Deixa eu ver aqui que ele desconectou aqui para mim, então eu vou tirar aqui. Não está. Aí, agora foi. Tá? Então, espero que você tenha gostado dessa live, que você também... Eu tô com uma live da semana passada, eu não consegui colocar ainda no YouTube, mas vou colocar ela para você, se você quiser assistir lá também, compartilhar mais, tá bom? E essa de hoje também vai estar, acredito que amanhã eu consiga colocar já também, fazer uma programação, talvez para depois de amanhã, para liberar outra anterior, né? Para que você também assista por lá, que você compartilhe, que você também se inscreva nesse perfil aqui, no canal, se você ainda não está, tá bom? E já reserva um caderno só para isso, tá? Para nossas aulas de escrita de livros, tá bom? São muitas aulas, muito conteúdo, então você vai acompanhando. Se você perceber que é muita coisa, pega só aquilo que te cabe, que você de fato vai colocar em prática, tá? Senão você vai só acumulando muito conhecimento e talvez vai ser até um pouco pior, tá? Porque muito por muito conhecimento não nos ajuda, né? Então precisamos de fato escrever, colocar no papel pra gente enxergar, como a gente falou durante a aula, tá? Pra gente enxergar o que de fato preciso começar a fazer primeiro, tá? Então fiquem com Deus, né? Um abraço aí de 40 segundos, um beijo forte no coração de cada um de vocês, que vocês fiquem bem, tá bom? E na próxima eu conto com vocês, tragam caneta e caderno para a gente poder anotar tudo que está sendo falado aqui, porque talvez o seu tempo depois, né? Talvez você não consiga depois assistir toda essa live. Então anota aquilo que você pegou, talvez era só aquela pílulazinha que te faltava para você startar o seu projeto, a sua mentoria, né, o seu e-book que seja. Às vezes você só precisa de um e-book para que você lance um conteúdo seu aí para ajudar mais pessoas, né? Talvez até um e-book gratuito para as pessoas já irem sendo transformadas, e a partir disso você já tem um depoimento, algo que você vai estar divulgando para as pessoas aí e que depois elas possam também buscar você, as suas mentorias, os seus atendimentos, tá bom? Então fiquem com Deus, até a nossa próxima live. Tchau, tchau, tchau!